a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre administração científica, onde nós começamos há um tempo atrás, demos uma parada, mas agora a gente vai voltar com tudo e vai ensinar tudo que você precisa saber sobre administração científica, ok? Então nós estamos na segunda aula do curso de Administração Científica e nós vamos falar sobre organização racional do trabalho. O que é? Quais são seus aspectos? Tralá, tralá, enfim. O que tiver de falar sobre organização racional do trabalho, nós vamos falar dentro do curso de Administração Científica. O que acontece é que, como é uma parte bem abrangente, bem grande, eu não vou conseguir falar em detalhes sobre todos os aspectos. Por isso que eu vou criar uma aula individual para cada aspecto, para que você possa entender os detalhes. Mas não adianta eu fazer aula individual para cada aspecto sem fazer uma aula geral explanando sobre o que é a organização racional do trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Muito bem, nós estamos aqui na tela. Organização racional do trabalho. O que é a organização racional do trabalho? A organização racional do trabalho, também conhecida como ORT, nada mais é do que uma tentativa de substituir métodos empíricos por métodos científicos. O que isso significa, meus caros amigos? Olha só, antigamente, o que acontecia? As pessoas, os trabalhadores, eles executavam seus trabalhos de maneira intuitiva. Tipo assim, eu acho que meu trabalho deve ser feito assim, então eu vou fazer assim meu trabalho. Totalmente intuitivo. E isso significava o seguinte: quando havia um outro operário, um outro trabalhador, de repente fazia a mesma coisa que ele, mas ele também fazia do seu próprio jeito. Ou seja, fazia o mesmo trabalho, a mesma tarefa, mas ele também dizia, não, eu vou fazer do meu jeito. Assim nós tínhamos 2 trabalhadores, 3, 4, 5, 10 trabalhadores fazendo a mesma coisa, mas cada um fazendo do seu jeito. E isso você pode tentar adivinhar, você vai saber que isso não dava muito certo, porque cada um fazia de um jeito e não existe uma maneira ideal, uma maneira mais rápida, mais eficiente de fazer aquilo ali. Então, a organização racional do trabalho, ela veio para tentar organizar racionalmente o trabalho desse pessoal, entendeu? Então, a partir daquele momento, eles iam ter um trabalho de uma maneira correta de se fazer. Como Taylor falava, existe uma maneira certa de se fazer aquele trabalho. Então, essa maneira que a gente tem que descobrir e tem que aplicar para todo mundo fazer o trabalho do mesmo jeito. Essa tentativa é chamada de ORT, Organização Racional do Trabalho. Ok? Só que a organização racional do trabalho, ela era dividida em vários aspectos, né? Vários pontos chaves que a organização racional do trabalho, a ORT, trazia para dentro da administração científica. Que pontos chaves eram esses? Bom, o primeiro deles foi a análise do trabalho. E basicamente dizia a respeito da análise, do estudo de tempos e movimentos. Mas o que isso significa? O que significa o estudo de tempos e movimentos? É tipo assim, cada trabalho naquela época, hoje você pode trabalhar sentado na frente do seu computador, pode trabalhar no escritório, mas naquela época o trabalho que era estudado era o trabalho nas fábricas, ou seja, trabalho pesado, de carregar, de apertar parafuso, trabalho de ficar batendo martelo, trabalho mesmo na fábrica, naquelas grandes fábricas daquela época lá. Então o que acontecia? O trabalho em si naquela época, ele exigia movimentos e demorava um determinado tempo para que ele fosse executado. Então, por exemplo, eu posso bater, por exemplo, vamos supor que eu tenho um prego aqui enfincado bem aqui, ok? Eu posso bater o prego segurando meu martelo assim, ou eu posso bater o prego segurando meu martelo assim.
posso bater assim, ou posso virar por cima e bater assim, ou enfim, tem duas maneiras aí, ou várias outras maneiras de bater aquele prego, ok? E aquilo é um movimento, e aquele movimento ele é executado em um determinado tempo. Agora, qual é a melhor maneira de bater o prego? Bater o prego com o martelo? É bater segurando ele por cima ou é bater segurando ele por baixo? Qual é a melhor maneira? Isso era o que a Organização Racional do Trabalho queria descobrir. Qual é a melhor maneira de apertar um parafuso? Qual é a melhor maneira de desenroscar um parafuso? De colocar uma peça naquele lugar? De tirar a peça do lugar? Qual é a melhor maneira? Então eles estudavam o movimento do trabalho para entender qual era a melhor maneira de fazê-lo. E ele também estudava quanto tempo aquilo demorava. Então normalmente a melhor maneira de se fazer era a maneira que demorava menos tempo para se fazer. Não necessariamente em todos os casos, mas era essa busca por entender como fazer o trabalho direito era chamada de análise do trabalho. Análise é um dos primeiros aspectos da organização racional do trabalho, ok? Mas não era só isso. Nós também tínhamos, tá, o estudo da fadiga humana, que basicamente o estudo da fadiga humana era uma tentativa de eliminar os movimentos que produzem fadiga. Então o que significa? Significa o seguinte: na organização racional do trabalho, eles queriam entender como o trabalho cansava o ser humano, o trabalhador, para que ele pudesse organizar o trabalho de uma forma que ele não se cansasse tanto. Mas para quê? Porque eles eram legais? Porque eles queriam poupar o trabalhador? Não. Porque se ele não se cansasse, ele ia trabalhar mais, ele ia ser mais eficiente, ele ia ser mais rápido. Mas se ele se cansasse, então ele ia perder produtividade, ele não ia conseguir fazer o trabalho dele bem. Então, para que não afetasse a produção, lembrando que nós estamos falando de uma época onde existiam fábricas, nós estamos falando de trabalho em fábricas, em indústrias, tá? Então, para que o trabalhador não se cansasse no seu trabalho braçal, era estudado a fadiga humana, como eles se cansavam, ok? Agora presta atenção, eu estou passando isso aqui rápido, mas cada um desses aspectos, análise do trabalho, estudo de tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, tudo isso existem detalhes dentro disso aí, tá? Detalhes que, se você quiser saber, eu vou te contar. Mas eu vou criar uma aula específica para cada uma das coisas que eu te falar aqui. Aí você vai poder entender melhor. Por enquanto, apenas entenda isso que eu tô falando, ok? No que diz respeito à fadiga humana, é isso. Era tentar eliminar aqueles movimentos que cansavam o operário, ou trocar por um movimento que cansava menos, para que aquele operário pudesse produzir mais, ok? Entenda isso por enquanto. Vamos lá. Mas nós também tínhamos aqui mais um aspecto da ORT, que era a divisão e especialização. A divisão do trabalho e a especialização do operário. Como assim? Imagina o seguinte, imagina um trabalhador fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tendo várias funções. Se ele tem várias funções, é notavelmente entendível, se é que existe essa palavra, de tentar, de ver que ele não vai trabalhar bem em todas elas. É tipo assim, aquele cara que quer saber tudo e no final das contas não é bom em nada. Agora, quando você divide o trabalho, quando você pega o trabalho como um todo e fala, nesse trabalho vamos ter esse cara aqui que aperta a porca, esse cara aqui que bate o martelo, esse cara aqui que coloca a peça, esse cara aqui que enxuga, esse cara que limpa. Quando a gente divide o trabalho em várias partes, a gente pode colocar um trabalhador em cada uma delas. Isso faz com que o trabalho se divida, mas também faz com que o operário se especialize. Afinal de contas, agora ele ou só tem que bater o prego com o martelo, ou ele só tem que desparafusar o parafuso, ou ele só tem que limpar, polir a peça, enfim, ele só tem uma coisa. Como ele só tem uma coisa, ele só vai fazer aquilo. Como ele só vai fazer aquilo, então ele vai se especializar. Então essa especialização do trabalho, do operário, e a divisão do trabalho, elas são mais um aspecto da organização racional do trabalho. Lembrando que nós vamos falar isso em detalhes na aula, é só sobre isso, ok? Muito bem. Mas também nós tínhamos aí o desenho de cargos e tarefas, que basicamente dizia a respeito em quem vai fazer o que, de que maneira. Como assim?
O trabalho na administração científica, gente, ele era assim. Antigamente, como eu falei no começo, cada trabalhador fazia da sua maneira. Mas quando veio Frederick Taylor e introduziu a organização racional do trabalho, ele deixou a maneira de fazer para os gerentes. Então, os caras que eram os cabeças, os gerentes, eles determinavam como o trabalho deveria ser feito. E o trabalhador só tinha que executar. Antigamente, não. Antigamente, cada trabalhador dizia, eu vou fazer assim e pronto. A partir de que Taylor introduziu a administração científica, já não era mais, não podia mais ser desse jeito. Cada um tinha que fazer exatamente a maneira como o gerente falava que tinha que fazer, porque ele já tinha analisado o trabalho, tinha estudado e tinha descoberto a melhor maneira de fazer aquilo. Ok? Então, muito bem. Então, o que acontece? Como cada um tem que fazer uma coisa de determinada maneira, era preciso desenhar o cargo, era preciso desenhar a tarefa. Tipo assim, esse cara aqui, a tarefa dele, o cargo dele é esse. No cargo dele, ele só faz isso, isso e isso. Então, basicamente, ele estava definindo um cargo para o operário, para o supervisor, para quem quer que fosse. E ele estava dizendo que aquele cargo só iria fazer determinadas tarefas. Então ele estava desenhando a tarefa. Basicamente era como se hoje em dia você fosse montar uma empresa e aí você falasse: eu preciso da minha empresa, vou começar uma empresa pequena de chopp. Aqui em Belém é chopp, na sua cidade pode se chamar sacolé, pode se chamar din-din, pode chamar, enfim, tem vários nomes que chamam por aí. Aqui a gente chama de chopp, mas como a maioria que vai me ver não é de Belém, vamos falar de din-din, sacolé. O cara quer montar uma empresa de din-din. Então ele precisa de uma pessoa que compre as frutas, precisa de uma pessoa que faça o suco e precisa de uma pessoa que embale. Então, olha, nós temos uma especialização do trabalho, de uma divisão do trabalho, temos uma especialização do operário, porque o cara vai só embalar, o cara vai só fazer o suco, o cara vai só comprar fruta. E nós também temos agora um desenho de cargos, porque nós estamos dizendo que o cara que vai comprar a fruta, por exemplo, o cara que vai comprar a fruta, qual é a tarefa dele? A tarefa dele é ir no mercado, a tarefa dele é ver qual o melhor preço, a tarefa dele é escolher a melhor fruta. Então, existem várias tarefas dentro do cargo dele e você está desenhando o que cada um vai fazer. Então, você está desenhando cargos e tarefas. Isso é um pouco mais complexo do que eu estou falando agora, mas você, na aula sobre isso, vai entender exatamente o que eu quero dizer. E é mais um aspecto da ORT, Organização Racional do Trabalho, certo? Mas nós também temos aqui os incentivos que eram dados para os operários, como por exemplo, incentivos salariais e prêmios por produção. Basicamente, a Organização Racional do Trabalho veio dizer o seguinte: esse cara, para que ele trabalhe bem, ele precisa de um incentivo. Que incentivo era esse? Para eles o incentivo era o dinheiro, era o salário. Então, tipo assim, a partir daquele momento, na Organização Racional do Trabalho, as pessoas não trabalhavam mais por tempo, não ganhavam mais por tempo de trabalho. Antigamente, gente. Antigamente, as pessoas, os trabalhadores, eles iam pro trabalho e sabiam quanto tempo eles iam ficar. Vou ficar 12, alguns ficavam 14 horas no trabalho. Então eles ficavam 14 horas no trabalho. Alguns enrolavam, não faziam o seu trabalho direito, aquela coisa toda. Então Taylor vai dizer o seguinte: esse cara não pode ser mais pago pelo tempo que ele trabalha, ele tem que ser pago pelo que ele produz. E como naquela época eram fábricas, o que se produziam eram peças dos mais variados tipos, então ele recebia por quanto ele produzia. E a partir desse momento ele já não era mais pago por tempo, mas sim por produtividade. Se ele fizesse 100 peças, ele ia ganhar o equivalente a 100 peças vezes o custo de uma peça. Se ele produzisse 10, então ele ia ganhar o valor de 10. Ou seja, se o cara quisesse ganhar mais dinheiro, ele tinha que trabalhar mais, tinha que produzir mais. E isso aumentaria a produtividade das fábricas daquela época, das empresas daquela época. Pois bem, mas não é só isso. Se o cara batesse uma meta, tipo assim, a meta é 100. Então o cara batia 100 peças que ele produzia, ele ganhava o valor daquelas 100 peças que ele produziu, mais um bônus. Então era um incentivo no salário e um incentivo de premiação por bonificação, que era porque o trabalhador ele era visto como um cara que se incentivava pelo dinheiro, o que nos leva ao nosso próximo aspecto da Organização Racional do Trabalho, que basicamente é o homo economicus. Ou seja, o homo economicus é o cara que só quer dinheiro. Quer dizer,
na administração científica, Taylor e os seus pensadores enxergavam o homem como um cara que só trabalha por dinheiro. Tipo assim, ó, ele tá trabalhando não é porque ele gosta do trabalho, não é porque ele é legal, é porque ele quer dinheiro. Então, o único aspecto visto no homem era o aspecto econômico. Depois, nas outras abordagens, nas outras teorias que vão vir pela frente, que a gente vai falar sobre isso, você vai entender que existiam outras maneiras de ver o homem. Mas nessa época ele era visto como um cara que queria ganhar dinheiro, ok? Não se preocupe, nós também vamos falar em detalhes mais sobre isso depois. É um aspecto da ORT. E também, um outro aspecto da ORT eram as condições ambientais. Como assim? A condição ambiental, basicamente, era dizer que o lugar para se trabalhar tinha que ser bom. Como assim bom? Bom, o que eu quero dizer bom é adequado. Por exemplo, você consegue trabalhar com barulho? Se o seu trabalho for escrever um livro, você não consegue. Se o seu trabalho for escrever um texto, você não consegue. Qualquer trabalho, ninguém consegue trabalhar com barulho basicamente. Poucas pessoas conseguem. Ok? Então, ruído é uma questão ambiental. Então, se é uma questão ambiental, se a gente reduzir o ruído, melhora o trabalho. Iluminação. O que é melhor? Trabalhar no claro ou trabalhar no escuro? Claro é melhor. Então vamos tratar de colocar uma boa iluminação aqui. Aonde fica melhor esse equipamento? Fica no canto da sala ou fica no meio da sala? No meio da sala. Então vamos colocar o equipamento no meio da sala. Então o que significa isso? Significa que o ambiente era adaptado para que o trabalhador trabalhasse melhor, produzisse mais. Então basicamente também existia um estudo do ambiente, das condições do ambiente do trabalho. Ok? Isso também é um aspecto da ORT, certo? E, por último, nós temos a padronização, que basicamente diz que o trabalho tem que ter um método. Ou seja, lembra que cada um fazia do seu jeito? Agora ninguém pode fazer mais do seu jeito. Tem que fazer de um jeito só. Se tem 10 trabalhadores fazendo a mesma coisa, esses 10 trabalhadores têm que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Ou seja, tem que existir um padrão, um método padrão para cada um fazer, ok? Tudo isso, gente, tudo isso quem trouxe foi a ORT. Isso é a organização racional do trabalho. Todos esses aspectos estão dentro da ORT, porque Taylor faz o administrador científico analisar tudo e racionalmente escolher qual é a melhor maneira de fazer aquilo ali para ser mais eficiente, para produzir mais, para conseguir maiores resultados, para gerar mais lucro, ok? Isso é a ORT. Mas cada um desses aspectos que eu falei aqui, você vai ver em detalhes. Eu vou falar em detalhes sobre análise do trabalho, sobre estudo de tempos e movimentos, vamos falar dos Gilbert, vamos falar sobre tudo, tá bom? Vamos falar sobre a fadiga humana, o que era, o que se dividia, vamos falar sobre tudo, todos esses aspectos nós vamos entrar em detalhes. Alguns são maiores, requerem uma análise mais apurada, outros são menores, mas você vai ter um curso de primeira no YouTube sobre administração científica, como não existe nenhum outro igual a esse. É só você ficar comigo, só você se inscrever nesse canal, ok? Então é isso e até a próxima. Só nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.